cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje o assunto é a revitalização da identidade e da cultura dos choclens Laclanô, que vive em terra indígena entre os municípios de José Boatê e Doutor Pedrinho, cerca de 100 quilômetros de Blumenau. É nesta área que pesquisadores da FURB, entre professores e estudantes, trabalham para manter a língua e parte dos elementos culturais deste povo. Para saber o porquê de levantar este assunto, precisamos lembrar rapidamente que os índios choclens desta reserva passam por dificuldades e desafios. Eles são sobreviventes de um processo brutal de colonização do sul do Brasil, iniciado em meados do século passado, o que resultou em quase total extermínio dos choclens. Mas apesar de quase serem varridos por completo de terras catarinenses, eles continuaram lutando para sobreviver às invasões e, diante dessa luta, acompanharam a extinção de parte significativa dos recursos naturais de sua terra, agravada pela construção da barragem norte. Agora, convenhamos, nada é mais cruel e triste do que ver escorrer por entre os dedos os valores culturais e a própria identidade. Para evitar essa derrota absoluta, as apostas recaíram na educação. E é com o trabalho educativo que os pesquisadores da FURB concentraram esforços para recuperar aquilo que foi perdido por conta da invasão dos colonos. E para falar sobre o programa de formação de professores com o propósito de revitalizar a língua e a cultura do povo choclen Laclanô, está aqui o pesquisador Carlos Odilon da Costa. Ele é mestre em educação aqui pela FURB. E vamos começar perguntando aqui ao Carlos Odilon há quanto tempo vem sendo feito esse trabalho aqui da FURB, né? Trabalho de pesquisa junto aos índios choclens. Boa noite, Carlos. Obrigado por vir aqui no Cidadania. Boa noite, Carlos. Boa noite aos amigos, né, telespectadores do programa Cidadania em Debate. Eu, juntamente com um colega de curso de mestrado, iniciamos no grupo de pesquisa Educógitas. Começamos, então, a nossa pesquisa, ainda enquanto aluno especial, né, do mestrado. E em 2003 entramos, eu e o outro professor, o Norberto, para fazer essa pesquisa junto ao povo choclen, né, aqui próximo, na terra indígena, né? A partir dessas duas pesquisas, o professor Jacó, então, ele iniciou esse processo com mais ênfase. E outras pesquisas surgiram a partir das nossas duas pesquisas. E vocês chegam, né, nesse território lá, os índios mais jovens, eles, creio eu, e aqui eu estou perguntando a um pesquisador, né, eles passam a não ter um espelho dentro do próprio território quando eles olham fora, né, vamos falar assim, do branco, né, que tem, por conta dos veículos de comunicação. A identidade que eles estão perdendo, ela passa por conta disso, pela ausência de alguém como sendo espelho, o cacique da própria tribo, porque eles estão perdendo aí, né, a questão da língua, a questão da identidade. Passa por isso? Para você ter uma ideia, a nossa terra indígena, gosto de usar a palavra nossa terra indígena, já pela relação de amizade que nós temos com esse povo, nós temos 8 aldeias. Sim. Dentro dessas 8 aldeias, quando nós fomos fazer um levantamento sociocultural, econômico, histórico, desse projeto, o Programa da Revitalização da Cultura e Língua Choclen Laclanô, uma aldeia, o cacique Setembrino, ele nos alertou que em torno de 80% a 85% dos indígenas já não falavam mais o idioma Choclen Laclanô. Qual o idioma lá? Porque
o índio fala, né, o Tupi-Guarani, e ali a tribo é Xoclen. Na terra indígena nós temos 3 etnias, né? 3 etnias. Então, existem 8 aldeias. Dentro dessas 8 aldeias tem as 3 etnias, que é o Guarani, o Caigangue e o Xoclen, né? Eles conseguem se comunicar entre si. E lá dentro também nós temos, dentro do processo escolar, 3 escolas. Uma na aldeia Bugio, que tem até o ensino médio, na aldeia Palmeirinha, que é a escola Laclanô, né, onde a gente faz o trabalho, né, e nós temos uma até a 4ª série, que é o 5º ano agora, né, na aldeia Todo. Né, e nessas escolas é trabalhado o idioma, né, o idioma Xoclen. Mas há um problema, né, Carlos? Só para a gente fazer uma comparação. Nas nossas escolas não indígenas, nós entramos na sala de aula, às 4 horas, no mínimo 4 horas, tem que ser respeitado ao educando. Todos os professores falam o português, correto? Seja professor de matemática, de história e geografia. E a normativa para as escolas indígenas, que pelo menos 2 aulas por semana ou 3, que sejam do idioma deles, do idioma nativo, assim, né? Então, há controvérsias. Se na nossa sociedade não indígena nós falamos às 4 horas o português, por que, né? Por que não seria, né? Não seria tão importante, então, né? Porque não tão importante que eles falassem o seu idioma. Mas como eu frisei anteriormente, muitos já perderam, né? O idioma. Não é que perderam, estão ressignificando também, né? Então, essa revitalização é para isso. Esse programa visa, no primeiro momento, né, a revitalização da língua. E depois, com certeza, vai para a questão da cultura, questão da organização, enquanto povo Laclanô, Xoclen. Agora, a gente fala aqui, né, Xoclen, Laclanô. Por que Xoclen, Laclanô? Bom, se a gente começar na história de Blumenau, Blumenau colônia, né? Então, era dominado o quê? Bugres, né? De forma preconceituosa, né? Discriminatórias, botocudos e assim por diante. Os primeiros pesquisadores que lá chegam, depois do dito, entre aspas, pacificação, né? Pelo sobrinho lá do Duque de Caxias, o Eduardo, né? Eles começam, nessa relação, questionar qual seria o nome que eles deveriam ser conhecidos. Como eles eram um povo migrante, né, não nômades, depois a gente pode explicar essa diferença, eles não tinham muito uma preocupação dessa questão do conceito do nome. Assim como nós, na sociedade não indígena, temos a preocupação com a questão do grau de parentesco, nomes, né? Com a família. Isso, né? Lá não tem, é uma outra cultura, né? Uma outra cosmovisão, se a gente pode dizer. E eles, então, em algumas respostas, falavam que, devido ao seu processo econômico e até social e cultural de ficar carregando seus utensílios, eles ficaram conhecidos como aqueles que carregavam nas costas os seus utensílios, né? Os seus produtos que eles produziam. Então, dava uma característica de pessoas como uma aranha, né? Então, o Xoclen que seria mais ou menos um homem-aranha, uma pessoa-aranha que carrega as coisas nas costas. Dava a entender mais ou menos isso, né? Mas esse processo, ele foi contestado pelos próprios indígenas na década de 1990, com a pastora Clédis, da ISLB, que é uma antropóloga, hoje ela está no Rio Grande do Sul, e ela fez um trabalho da autodenominação, né, desse povo. E descobriram que eles se denominavam Laclanô. Né? Então a palavra Laclanô, né, então no seu idioma, no idioma Xoclen, né, idioma Xoclen Laclanô, quer dizer filhos do sol, aqueles que estão abaixo de uma luz, nesse sentido, né? Pessoas que têm brilho. Por isso essa divisão, então. Quer dizer, os indígenas são conhecidos externamente como Xoclen, e eles se tratam como Laclanô. Isso, e por isso que nós, quando foi aprovado o programa pelo INEP, né, pela CAPES, tivemos que deixar o Xoclen. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa, né, no Google, né, que é mais simples, você botar Laclanô, vai ser poucas páginas, né? E agora, se você colocar Xoclen / Laclanô, traço Laclanô, vem muito mais. Isso até para
uma questão mais de pesquisador mesmo, né? Mas a palavra Laclanô, aos poucos, ela vai perder o sentido, né? Provavelmente isso daqui a alguns anos é a palavra que vai ficar forte mesmo, é a palavra Laclanô, né? O conceito desse povo, substituindo o Choclen, a palavra Choclen. Mas assim, entre eles mesmos, né? Porque como você foi sempre denominado assim, muitos ainda acham que não deveria ser mudado, porque eles foram conhecidos durante muito tempo como Choclen, né? Então isso é um processo, né? É um processo dentro desse programa de revitalização, passa pelo nome, né? Pelo idioma também, né? Então, nós estamos falando sobre a revitalização da identidade e da cultura do povo Choclen aqui de Santa Catarina. Nós voltamos daqui a pouco.